Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês tenham assistido a aula anterior. Hoje a gente vai continuar com o conteúdo, de acordo com aquele cronograma que eu vou rever daqui a pouco com vocês. Espero que vocês tenham anotado as dúvidas da aula anterior também, que a gente pode conversar daqui a pouco, que eu vou estar disponível pelo WhatsApp ou pelo Google Meet também. Eu vou, diferente da aula anterior, eu vou fazer essa aula fracionada em 2 vídeos, porque da aula anterior ela ficou muito pesada e foi difícil para compartilhar com vocês e também difícil para subir no YouTube, tá? Então, eu vou começar a aula agora, quando tiver dado ali uns 20 minutos no máximo, eu vou tentar parar e aí eu sigo com o conteúdo, tá? Eu vou compartilhar então a apresentação com vocês. Bom, para a aula de hoje, então, eu selecionei uma outra tela para compartilhar. Essa tela é um pouco bastante triste e, ao mesmo tempo, extremamente linda. É uma tela do Cândido Portinari, ela se chama O Menino Morto, e ela é quase que uma releitura de uma Pietà, né, de vários outros artistas europeus famosos da época da Renascença e em outros períodos também da história da arte, e que o Portinari ele trouxe para 1994, não, desculpa, 1944, 20 anos depois daquela imagem que eu apresentei na aula anterior, que foi da Tarsila do Amaral, a favela. E aqui ele trata muito da questão da mortalidade infantil no Brasil, principalmente no Nordeste. E essa mortalidade decorrente não só da fome, mas também decorrente de uma série de outras questões que envolvem a precariedade, não só do saneamento, mas também da precariedade sobre a questão da saúde pública no Brasil naquele período, mas que a gente infelizmente ainda vê cenas como essa cotidianamente. Hoje a gente vai falar então sobre doenças emergentes e reemergentes e também vamos falar sobre arboviroses, num aspecto um pouco mais amplo das arboviroses. Aqui eu estou apresentando uma fala recente do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia de Covid-19. E aí, ele, em um dos trechos, né, que eu tirei da fala dele, ele fala que a pandemia não é uma palavra que para ser usada de maneira leviana ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, ela pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando o sofrimento e a morte desnecessários. Então, é bastante interessante porque é uma responsabilidade muito grande da Organização Mundial da Saúde em decretar-se uma pandemia. E para isso a gente tem critérios epidemiológicos, critérios estatísticos, critérios geográficos, enfim, a gente tem uma série de demandas de dados que precisam ser apresentados para que a gente caracterize um surto, uma epidemia ou uma pandemia. E aí, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores. Então, só lembrando, né, a aula passada eu fiz uma revisão das aulas anteriores que a gente tinha tido no início de fevereiro até o início de março. E aí eu parei no tema de estressores ambientais. Então, hoje a gente retoma o tema a partir de doenças emergentes e reemergentes e arboviroses. Na programação inicial, essas aulas seriam aulas separadas, né? Cada dia um dia para um tema diferente. Mas, diante da nossa necessidade de adequar o calendário de reposição de aulas e por conta de feriados, enfim, a gente ficou com um pouquinho de tempo e aí eu preferi manter a data de avaliação em seminários para que vocês tenham tempo livre para estudar e juntar
essas duas aulas na gravação de hoje. Mas, como eu disse para vocês, eu vou tentar fazer em 2 vídeos separados, tá? Então, aqui nessa apresentação, essa mesma informação que está aqui na apresentação, eu vou compartilhar no Siga com vocês, para que vocês possam acessar esses links, para que vocês possam acessar esses textos. Esses textos são extremamente interessantes. Eu recomendo a leitura obrigatória deste único texto aqui que está indicado no item 5, que é o texto que fala da emergência das doenças emergentes e as doenças infecciosas emergentes e reemergentes no Brasil. É um texto bastante sucinto, ele traz uma revisão bem interessante, eu vou falar um pouquinho dele aqui nessa aula, mas é muito importante que vocês leiam, porque eu estou fazendo uma revisão bem superficial, e eles traz dados extremamente importantes que são necessários para o conhecimento de vocês. Já aqui no item arboviroses, eu deixei uma série de links, né, de indicação de pesquisa para vocês. Então, por exemplo, aqui tem o site da Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia, que traz dados sobre as arboviroses aqui na Bahia, e são dados estatísticos super interessantes. Então, assim, quem for da área de ciências e tiver interesse na área de saúde também, enfim, é uma fonte de consulta de dados muito importante, tá? É legal que a gente tenha acesso a essas plataformas digitais oficiais, né? Onde a gente pode acessar, assim como a gente tem hoje as plataformas oficiais que a gente acessa os dados da Covid, a gente tem também para outras doenças, né? Para outros contextos epidemiológicos. Então, no caso da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, a gente também tem esses dados disponíveis no site do governo, então, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Então, aqui eu deixei, né, a título de curiosidade para vocês. Aqui também, no mesmo site do governo do estado da Bahia, vocês podem acessar um fluxograma para a identificação dos sintomas da dengue, da caracterização dos 4 tipos de dengue, enfim, são informações adicionais importantes também. Aqui, esse texto é um texto muito bacana, que eu recomendo muito a leitura. É um texto da área médica, mas que ele fala desse perfil de análise epidemiológica da malária no Hospital Universitário de Belém, então isso é bem bacana, é bem recente. E fala da metodologia, né, faz um resgate histórico da malária, então é um texto bem bacana. E esse texto aqui é um texto bem curtinho, que é uma notícia da revista FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como a FAPESB aqui da Bahia, é uma fundação estadual, né, que financia grandes pesquisas extremamente importantes. E a FAPESP, ela tem uma revista. E por meio dessa revista, não é uma revista científica nos moldes de artigos científicos, mas é uma revista que foi criada justamente para popularização dos dados científicos que são produzidos através das pesquisas que a própria FAPESP financia. E aí, eu selecionei para vocês um texto muito bacana, que ele vai falar de uma pesquisadora, que é a Carolina Kifuri. Ela é minha colaboradora no meu núcleo de pesquisa atualmente, então, né, no núcleo de estudos em agroecologia aqui da UFSB, ela está fazendo um pós-doutorado na UFSB atualmente, mas na época que saiu essa notícia, ela era uma pesquisadora da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, e trabalhava na Amazônia. E ela trabalhou com a identificação de plantas medicinais utilizadas por várias etnias indígenas amazônicas no tratamento da malária. E aí ela descobriu algumas outras novas plantas que a ciência desconhecia neste contexto. Então, é uma matéria bem legal. No final da matéria, vocês podem acessar o link para a leitura do artigo. Além desse texto, ela me passou um outro texto que está em português, porque, se eu não me engano, no final dessa matéria que está em português, o artigo está em inglês. Então, eu posso compartilhar com vocês o artigo que está em português também. Vou colocar o link no Siga também, e vai estar na pasta do Google Drive para vocês acessarem com mais facilidade.
É um texto muito bacana, porque ela faz essa ponte entre a ciência mais dura, que faz o desenvolvimento de remédios para essas doenças tropicais, e o conhecimento tradicional indígena e como que as próprias populações indígenas conseguem, a partir de plantas da floresta, se defender dessas doenças tropicais que chegam e, às vezes, por vezes, assolam a comunidade inteira indígena, né? Então, é uma estratégia de defesa dessas próprias comunidades, que é bastante interessante. O que a Carol comentou comigo, que nesse momento agora de pandemia de Covid-19, esse artigo dela passou um número de acessos assim assustador. Ela falou que muitas pessoas no mundo inteiro começaram a acessar esse artigo. Por quê? Porque tem muito pesquisador que tem comparado o tratamento da malária com o tratamento da Covid. E, por sinal, a própria cloroquina ou a hidroxicloroquina é uma droga, é um medicamento que foi desenvolvido para o tratamento de malária. Então, nesse aspecto, esse artigo dela ficou muito mais famoso agora do que antes, na época que ela publicou. Se eu não me engano, acho que foi em 2014, não tenho certeza. Então, esse texto está disponível para leitura também, e eu super recomendo, que é bem interessante. E a Carol, como ela trabalha aqui com a gente na UFSB, ela está à disposição também, caso se a gente tivesse aula presencial, a ideia era que ela desse uma aula para a gente, né, nesse tema. Mas, infelizmente, a gente não vai ter aula presencial, então o que eu posso combinar com a Carol é de ela gravar um vídeo de 10 minutos explicando mais ou menos a pesquisa, e também ela falou que ela tem um documentário sobre essa pesquisa, e ela ficou de compartilhar esse vídeo comigo. Então, talvez eu consiga compartilhar com vocês esse arquivo, ou ver alguma outra forma, né, que vocês possam assistir esse documentário que ela gravou lá na Amazônia. E, por último, esse texto sobre febre amarela. Esse texto também, ele faz uma revisão bem interessante sobre a febre amarela, e que é um tema muito importante para a gente dentro da proposta do estudo das arboviroses. Bom, então, voltando aqui ao texto das doenças emergentes e reemergentes, esse texto que então está disponível para leitura, e aí o resumo dele, né, traz aqui qual que é a proposta desse artigo. Então, o artigo discute a emergência do conceito das doenças infecciosas emergentes e reemergentes. Postula-se que o conceito surge frente às limitações da teoria de transição epidemiológica em explicar as tendências recentes da morbidade e mortalidade. Vou explicar melhor isso mais para frente. São discutidas as bases da teoria da transição epidemiológica e as razões de sua superação. Em seguida, são apresentados os conceitos de doenças emergentes e reemergentes, os fatores relacionados à emergência das doenças infecciosas e principais ocorrências no Brasil. Por fim, são abordados os desafios colocados pela emergência e reemergência das doenças infecciosas e propostas para o seu enfrentamento. E aí, dentro desse texto, vocês vão encontrar alguns principais conceitos que são essenciais para a gente entender essa área da saúde pública e da saúde ambiental. Então, quando os autores eles tratam do que é transição epidemiológica, esse é um tema, inclusive, que a gente tem ouvido falar muito no contexto da pandemia. Infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia, mas no contexto desse componente curricular, está sendo para vocês uma aula prática, literalmente, né? Infelizmente, mas a gente tem que tirar proveito de alguma coisa, né? Então, vamos tentar, a partir dessa aula de hoje, por exemplo, quando vocês assistirem uma palestra ou assistirem a alguma entrevista de algum especialista na TV, observem que esses especialistas eles usam na maior parte do tempo esse termo transição epidemiológica. Então, a transição epidemiológica a gente pode falar desde o momento em que a epidemia se instala, né, até o momento em que a gente consegue superar essa epidemia, né, de que ela passa a ser uma doença controlada e
a gente não tem mais a gente consegue reduzir bruscamente o número de casos, né? Então, a transição epidemiológica ela passa por isso também. Mas, ao mesmo tempo, além desse processo de superação das doenças emergentes ou reemergentes, a gente tem também, quando a gente fala de transição epidemiológica, a gente tem uma análise nos processos de mudança. Mudança no quê? Nos padrões de adoecimento e morte das populações. Por que então que a gente chama de transição epidemiológica? Porque a gente passa a superar doenças que antes eram doenças infecciosas, né, causadas por vírus, por bactérias, por outros tipos de agentes, mas a gente passa, então, nesse processo, a ter outros tipos de doenças que prevalecem, que daí são doenças o quê? Degenerativas, por exemplo, e de origem antrópicas, porque grande parte das doenças infecciosas que a gente tem hoje não necessariamente vieram de uma ação antrópica, algumas sim, mas são doenças que estão presentes no mundo natural e que por algum desequilíbrio, por alguma forma de acesso, a gente passa a ter contato com essas doenças que já existem no mundo natural. A outra coisa é o modo de vida, a tecnologia, o hábito das populações, né, os hábitos culturais de algumas determinadas populações passam a ter outros tipos de doenças. Por exemplo, câncer. Câncer advindo do uso de produtos químicos na agricultura, de agrotóxicos. A gente tem várias comunidades rurais que têm ocorrência de câncer de próstata ou de processos degenerativos neurológicos, enfim, a gente tem uma série de problemas que são doenças que passam a existir num maior número por conta do quê? Por conta do desenvolvimento tecnológico, químico, que a gente criou e que aí a gente se expôs àquele risco e a gente ficou doente por causa daquilo. Um outro exemplo bastante importante, bastante interessante, é a questão do aumento da obesidade na população humana mundial. Né? A gente tem hoje nos Estados Unidos quase que uma epidemia, né, de obesidade, de problemas relacionados ao sistema cardíaco ou problemas relacionados ao desenvolvimento neurológico e por uma série de questões relacionadas aos hábitos. Por exemplo, fumantes. Né? Você tem o uso do tabaco como uma prática cultural, principalmente que veio aí dos anos 80, dos anos 90, e que nos anos 2000 virou uma questão de saúde pública, né? Que a gente tinha uma série de doenças decorrentes do uso de tabaco por inúmeros indivíduos das sociedades. Então, é isso que esses autores chamam, então, dessas doenças degenerativas antrópicas, que às vezes elas tomam o cenário, elas passam a ter mais importância em relação ao impacto de mortes na população humana do que as próprias doenças infecciosas que já estão lá de alguma forma controladas. Tá? Então, é isso mais ou menos que eles também consideram como uma transição epidemiológica, quando você passa de um cenário para outro. No entanto, o que eles vão, nessas revisões bibliográficas que esse artigo apresenta, o que eles vão constatar? Que, na verdade, quando você divide esse período de ocorrência dessas doenças infecciosas e parasitárias e fome, né? Porque antes da gente ter um problema com obesidade, a gente, sobretudo, tem um problema de fome. E aí o número de mortalidade infantil ou o número de mortalidade, né, de grandes populações africanas, por exemplo, vem do quê? Vem da situação de fome. Então, essa é uma situação epidemiológica que a gente tem também. E aí, a gente tem, então, num período mais moderno, esse surgimento dessas novas doenças degenerativas. Mas o que acontece? Essas doenças degenerativas de origem antrópica, elas acontecem, às vezes elas predominam, mas em alguns momentos eu tenho também a reincidência dessas doenças infecciosas e parasitárias. Então, o que eles vão constatar? Que não existe primeiro isso, depois aquilo outro.
Na verdade, o que a gente tem é uma sobreposição, uma ocorrência quase que ao mesmo tempo de tudo isso. Então, ou seja, não é que a gente mudou de um cenário para outro. Na verdade, esses cenários eles coexistem em diferentes territórios, em diferentes condições socioeconômicas e assim por diante, tá? Então, é importante lembrar isso, da coexistência entre diferentes tipos de perfis epidemiológicos, né? A gente tem, então, as doenças infecciosas e parasitárias emergentes e reemergentes e as doenças degenerativas de origem antrópica acontecendo ao mesmo tempo, que é o nosso caso hoje, né? A gente tem uma doença emergente, a gente tem a reemergência da dengue, a gente tem a reemergência da febre amarela e a gente tem também um bando de casos de doença degenerativa acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece no caso da Covid, que é extremamente interessante nesse contexto, é que as doenças degenerativas formam comorbidades para os casos de Covid que levam à morte. Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, pessoas que são obesas, correm mais risco de morrer quando elas contraem Covid. Então, o que a gente tem? Não só a sobreposição, mas a interferência de uma doença degenerativa, antrópica, no resultado, no impacto na mortalidade da população humana em relação a uma doença infecciosa, tá? Então, esse exemplo, assim, é bem clássico, bem interessante para essa análise que esse artigo traz. E aí, uma outra informação que esse artigo vai trazer também, que é extremamente importante, que é o conceito de transição demográfica. Essa transição demográfica, ela é, sobretudo, também uma transição socioeconômica, a condição socioeconômica de um país, de uma cidade, de um estado, de um continente inteiro, como o caso do continente africano, essa condição socioeconômica interfere diretamente na transição demográfica. Então, o que eles vão dizer? Que essa transição demográfica e socioeconômica, ela é representada pela queda na mortalidade e natalidade dos indivíduos e o aumento da expectativa de vida das populações humanas. Então, o que a gente tem hoje? No Brasil, dos anos 20, a gente tinha um índice de mortalidade infantil altíssimo. No período que o Portinari pintou aquele quadro de 1944, que trata da mortalidade infantil, lá naquele momento a mortalidade infantil era uma forte questão, né, na transição demográfica brasileira. Hoje, a mortalidade infantil já reduziu por N fatores socioeconômicos. E aí, assim, a gente pode considerar que hoje a gente aumentou a expectativa de vida das populações humanas e a gente aumentou também a natalidade dos indivíduos. E essa transição demográfica, ela é muito importante porque quando eu tenho uma reemergência, por exemplo, de uma doença infecciosa e que eu perco o controle, no caso da dengue, por exemplo, que há pouquíssimos tempos atrás matou muita gente, essa doença infecciosa, ela vai interferir diretamente na transição demográfica de um país, de uma região, de um município, de um estado, tá bom? Tá. E aí, ainda, né, sobre esse tema das doenças emergentes e reemergentes, a gente ainda tem essa então distinção do que são esses conceitos que são apresentados. Então, o texto vai dizer que doenças infecciosas emergentes e reemergentes são aquelas cuja incidência em humanos vem aumentando nas últimas 2 décadas ou ameaça aumentar no futuro próximo. Ao tentar especificar mais essa noção, verificam-se 2 principais focos de atenção. Primeiro, o surgimento ou identificação de novos problemas de saúde, no caso da Covid-19, é um novo problema, e de novos agentes infecciosos, né, antes desconhecidos ou mais ou menos conhecidos pela ciência. E 2, a mudança de comportamento epidemiológico de doenças já conhecidas, incluindo a introdução de agentes já conhecidos em novas populações de hospedeiros suscetíveis. Além disso, a gente tem também um processo de adaptação e mutação de determinados agentes
que são, né, causadores dessas doenças. Então, essa mutação, essa adaptação que acontece nesses organismos também leva à emergência ou reemergência de determinadas doenças. E aí, aqui ele vai dizer, um número muito grande de fatores estariam envolvidos na determinação da emergência e reemergência de uma doença infecciosa. No sentido de facilitar sua discussão, esses fatores podem ser agrupados em 7 grandes grupos. E aqui, na verdade, eu coloquei o mais um, né? Então, aqui são 8 grandes grupos, porque teve um elemento que eu adicionei aqui por conta própria, que não está no texto. E aí são eles, fatores demográficos, como eu expliquei anteriormente, a questão da transição demográfica ela é essencial nesse contexto. Fatores sociais, econômicos e políticos, né, que interferem diretamente no fator demográfico. Por exemplo, quando você. Por que eu coloquei aqui, tá ali, o texto traz fatores políticos? Quando a gente tem uma guerra civil, por exemplo, como a gente tem no Níger, no continente africano, ou, né, em situações mais de guerras mais antigas, que perduram por muitos anos, enfim, a gente tem uma situação muito precária de saúde. A população ela fica muito debilitada. Por quê? Porque a estrutura do Estado não está organizada. Aquele Estado está em guerra. Então, todas as energias daquele Estado estão voltadas para guerrear, para defender seu território, para defender seu recurso natural, seja o que for. Então, a saúde ela fica muito fragilizada nesse contexto. Então, famílias perdem as suas casas, famílias ficam sem alimento, e aí você tem um quadro, né, que pode ser muito favorável para o surgimento ou para a ressurgência de doenças infecciosas. Fatores econômicos, né, nitidamente a gente sabe que pessoas em situação de extrema pobreza não têm condições de saneamento, não têm condições de acesso aos serviços de saúde, consequentemente são, né, vítimas de doenças infecciosas com muito mais facilidade do que em países que você tem uma economia próspera e uma situação de segurança social muito grande. Fatores ambientais. E aí a gente volta lá na aula da semana passada para lembrar que às vezes eu tenho fatores ambientais como secas, chuvas intensas, enfim, terremotos, tsunamis, deslizamentos. Eu tenho várias possíveis situações de ordem natural, né, de questões que acontecem no contexto dos ecossistemas, sem necessariamente ter um porquê de uma interferência humana, e que levam aí, então, a uma suscetibilidade da população humana, né, uma vulnerabilidade dessa população humana em se expor a doenças infecciosas. Então, no caso de um tsunami, por exemplo, quando você tem um tsunami, você tem toda a explosão ali de galerias de água e esgoto. Então, toda aquela população ela vai passar dias, semanas ou, quiçá, meses sem ter acesso à água potável. Num contexto desse, você tem a reemergência de doenças infecciosas de veiculação hídrica, por exemplo, né? Aí ele fala fatores relacionados ao desempenho do setor de saúde. Então, qualquer crise política, qualquer situação que não me permita ter um sistema de saúde, principalmente um sistema de saúde público funcionando, em países em que a saúde é privatizada, você tem maior risco. Por quê? Porque se você tem uma população que não pode pagar, ela não vai se tratar. Então, você tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que interfere no desempenho do setor de saúde. Outro fator importante, às vezes, é a ausência de profissionais de saúde, como foi a questão do Mais Médicos, né? Polêmico programa do Mais Médicos, em que o Brasil trouxe médicos de outros países, né, principalmente de Cuba, para atuar em regiões em que os médicos brasileiros ou não queriam atuar, ou realmente você não conseguia mão de obra capacitada para trabalhar em determinados lugares do interior do Brasil profundo, né, que eu costumo dizer. Então,
Essa situação do desempenho do setor de saúde é muito interessante, né? Porque se você não tem uma estrutura pública funcionando bem, que dê essa segurança social de acesso aos serviços de saúde para a população, você fica com a sua população mais vulnerável, certamente mais vulnerável. E aí, esse foi o que adicionei, eu devia até ter colocado em outra cor aí no slide para vocês, mas falando então sobre o desempenho científico e tecnológico. Então, se você tem investimento em ciência, se você tem boas agências de pesquisa, universidades, institutos, tudo funcionando para pesquisar o tipo de doença que acontece aqui, as doenças endêmicas, as doenças emergentes, reemergentes, estudar os vetores, o ciclo de vida dos vetores, testes de vacina, se você tem isso funcionando muito bem, a sua resposta a uma reemergência, por exemplo, é muito rápida. Agora, se você não tem essa estrutura científica e tecnológica funcionando bem, você vai depender da tecnologia de outro país, que é o caso da necessidade, por exemplo, que o Brasil tem de importar determinadas vacinas, porque não são produzidas no nosso território. Então, isso tira a autonomia do próprio país de resolver o seu próprio problema, né? Então, esse desempenho, essa autonomia científica tecnológica para uma nação, ela é muito importante, porque é uma questão de soberania. E aí, falando então das mudanças e adaptação dos micro-organismos, como eu disse anteriormente, vários tipos de micro-organismos, a gente vai lá, desenvolveu a vacina para o vírus da gripe. O vírus da gripe é extremamente mutante. No ano que vem, ele já está num outro formato. Aquela vacina que eu tomei já não serve mais para o formato que a gente tem em vigência hoje, né? Então, essa questão da mutação e das adaptações dos micro-organismos é uma questão que é muito importante até para o desenvolvimento científico. A ciência ela não pode parar, ela não pode estagnar. Porque se eu desenvolvi uma vacina hoje, não significa que ela vai valer para os próximos anos. Então, eu preciso ter uma continuidade nos estudos do ciclo de vida dessa doença, desses agentes infecciosos, desses vetores, das condições ecossistêmicas. Tem que estar tudo interligado para eu conseguir manter, né, essa luta para a transição epidemiológica. E aí, por último, eles falam também no artigo que eu acho extremamente importante, que é a questão da manipulação de micro-organismos com vistas ao desenvolvimento de armas biológicas. Então, a gente teve o caso do anthrax, né, que foi um baita exemplo aí em relação a armas biológicas. A gente passou aí há muitos anos atrás por um momento de desenvolvimento de armas químicas, mas hoje a gente já tem a biotecnologia a favor da guerra, infelizmente. E aí a gente tem também as possibilidades das armas biológicas. Muita gente, no início do surgimento da Covid-19, da identificação do SARS-CoV, muita gente, né, falou, divulgou muita fake news em relação à possibilidade desse vírus, do coronavírus, ter sido manipulado em laboratório por uma conspiração chinesa, enfim. Isso foi comprovado que não, porque a gente consegue, graças à ciência e tecnologia, hoje, a gente consegue fazer sequenciamento de DNA. Então, a partir do sequenciamento de DNA, você consegue identificar, né, qual é a gênese daquele processo de formação daquele vírus ali. Então, essa questão ela é muito importante e, ao meu, né, entender, quem fala que esse vírus foi manipulado em laboratório não entende de genética, né? É mais aí uma questão de elucubração de contexto de ordens políticas e não de ordens científicas. Bom, agora para começar a arboviroses, então eu vou pausar o vídeo aqui e vou começar num outro arquivo para a gente fazer essa divisão, tá? Para não ficar muito pesado.